Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Hoje, quarta-feira, 24 de junho de 2020. Estamos aí começando mais uma Jornada LEG, Jornada da Liderança, Estratégia e Gestão. Mais uma live 007, uma live com foco, disciplina, missão e resultado. Bom dia a todos, bom dia, galera que está chegando aqui no Instagram, galera que está chegando aqui no Facebook. Muito bom. Boa forma de enfrentar o bicho. É isso aí, vamos nessa. Vamos enfrentar essa galera aí. Legal, pessoal. Estamos chegando ao final da primeira temporada, hein? Hoje é a nossa 28ª live. Temos mais uma amanhã e outra depois de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre... Deixa eu pegar o tema aqui. Vamos falar amanhã sobre autoconhecimento e na sexta-feira sobre confiança, hein? Os próximos temas dessa primeira temporada: autoconhecimento e confiança. Dois itens fundamentais aí para o crescimento, desenvolvimento e para melhorar o humano que você empresta para o cargo. Binato, Luiz Binato, é isso aí. Vamos lá, galera. Bom dia para todo mundo. Vamos nessa. Hoje é quarta-feira, tá quase chegando aí o final de semana. E hoje o tema que eu separei para a gente conversar hoje, na verdade eu dei uma palhinha dele ontem, quando a gente falou sobre o ciclo de aprendizagem, né? Eu falei que conhecimento é ter, né? Você tem aí um conhecimento tangibilizado talvez num livro, num vídeo, num CD ou DVD ou num arquivo, num curso, no MBA ou coisa do tipo. E o fazer, o aprendizado é fazer uso desse conhecimento. E na medida que você faz uso desse conhecimento, você se torna esse conhecimento. Então uma coisa é você fazer um curso de psicologia. Uma coisa é você ter acesso ao curso de psicologia. Outra coisa é você usar as práticas aprendidas em psicologia. E a outra coisa é você se tornar um psicólogo. São coisas diferentes. Então uma coisa é você fazer um curso de autoconhecimento. Uma outra coisa é você fazer uso desses conhecimentos, aprendendo, fazendo uso disso. Outra coisa é você se tornar alguém que se autoconhece. Uma coisa é você participar de uma live onde se fala lá do PDCA, do Business Model U, do causa e efeito. Outra coisa é você fazer uso desse negócio, aprender, né? Outra coisa é você se tornar esse conhecimento de tal forma que você já explica ele naturalmente. Essa é uma maneira, né? Agora, uma outra maneira que eu acho muito bacana e quero convidar você a testar essa premissa é a seguinte. Durante muito tempo, eu ouvi a seguinte frase, né? Ser é mais importante do que ter. Eu ouvi essa frase durante muitos anos. E ainda ouço essa frase há muitos anos. Mas eu nem sempre reconheci na pessoa que dizia uma verdade nisso, não reconhecia nela um exemplo disso, ou não via nela um fundamento para isso. Apenas achava que ela falava aquilo da boca para fora. E como essa frase não me dizia muita coisa, porque eu não conseguia entender, eu ficava quieto e também não repetia. Eu não ficava repetindo por aí, não, ser é mais importante do que ter, ser é mais importante do que ter. Eu tenho certeza absoluta que você deve conhecer pessoas que dizem isso, né, que ser é mais importante do que ter, mas talvez não tenha ideia do que está dizendo. E aí eu fiquei bolado com isso numa época, e na época que eu estava teorizando, né, sobre aquilo que veio se chamar o modelo do pensador, eu comecei a pensar nesse negócio e aí veio um insight importante, que é esse insight que eu quero dividir com você, né? Então vamos lá. Se você quer ter alguma coisa, né? Não tem nada de errado em ter alguma coisa. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um excepcional relacionamento com meu filho ou com a minha filha, eu quero ter um excepcional relacionamento com meu marido, com a minha mulher, eu quero ter um momento de paz interior, eu quero ter saúde, eu quero ter um hobby. Galera, qualquer coisa que você imaginar na sua cabeça vale colocar nesse retângulo. O que você quer ter? Tá?
Lembra que dentro da nossa conversa, esse ter representa um resultado, tá? Então você quer ter autoestima, você quer ter felicidade, você quer ter dinheiro no banco, né? Você quer ter o que você quiser. Você pode colocar esse resultado aqui, né? E você pode pensar o seguinte, bom, esse resultado é o que eu quero. Uma coisa que é legal, que é uma boa prática, é o valor que isso vai te proporcionar. Ou seja, por que que isso é importante. Lembra disso? O que e o porquê. Se você não tiver um porquê, você vai fazer as coisas no automático. Mas se você tiver um porquê, você vai fazer as coisas mais organicamente. Tudo bem? Tem gente que quer ter dinheiro no banco. Mas por quê? Ah, porque sim. Ele vai ser escravo desse dinheiro. Mas ele quer ter dinheiro no banco. Por quê? Porque eu quero ter liberdade. Aí é diferente. Né? Bem lembrado, galera. Se esse tema foi interessante, vai clicando no coraçãozinho e vai clicando no aviãozinho também e manda essa conversa pra galera, porque eu acho que ela vai ser bem reveladora. Tá ok? Bom, então você tem lá o que você quer ter. Então você define o resultado que você quer. A gente já falou sobre isso na live número 7, como definir objetivos, e em outros vários momentos que a gente falou sobre isso, e por que isso é importante. Agora, para você ter alguma coisa, qualquer coisa, tangível ou intangível, você tem que fazer. Você tem que entrar em ação. Lembra disso? Você quer ter paz de espírito? Então você tem que fazer alguma coisa para isso. Meditação, oração. Tem pessoas que encontram a paz de espírito escrevendo um poema, ouvindo uma música. Mas tem que fazer alguma coisa. Não dá para querer ter alguma coisa e ficar esperando esse negócio cair do céu. Você tem que construir esse caminho. Tudo bem? E na nossa linguagem lá do modelo, né, do pensador, a gente chama isso de comportamentos. Os comportamentos são a nossa maneira de manifestar nossos talentos, nossas virtudes, aquilo que a gente tem de recurso interno, para fazer o que tem que ser feito para atingir o resultado que a gente quer atingir. Então já tenho aqui a visão do ter e do fazer, né? Ter e fazer. Olha que legal isso, pessoal. E claro que essa decisão que eu vou tomar, ou esse comportamento que eu vou ter, vai ter uma influência tremenda daquilo que me move, que são as minhas emoções, e daquilo que eu acredito que é importante e prioritário, que são as minhas crenças. Então o fazer vai ser composto dessas coisas aqui: comportamentos, emoções e crenças. Tá? Depois nós vamos repassar tudo isso aqui, tá ok? Tudo bem até aqui? Aí é que vem o grande ponto dessa nossa conversa aqui. Aí é que vai ficar claro essa história de que ser é mais importante do que ter. Vamos ver se eu vou ser feliz na minha explicação e você vai me dizer se eu estou sendo claro, se eu estou sendo feliz nessa explicação, tá? Bom, e aí é o grande desafio e é o grande exercício que eu quero te convidar a fazer, tá? Então você quer ter, vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar um exemplo até de uma situação que surgiu ontem numa conversa com um diretor executivo de uma das divisões da Philips, né? Empresa holandesa que tem um projeto no Brasil, um projeto global, aportado, né? Ancorado no Brasil, tá? E claro, né, como é o trabalho humano que a pessoa empresta para o cargo, não dá para não falar de coisas que são de outras funções dele, como pai, como marido e tal. E aí rolou um papo sobre o papel de pai dele. Aí eu expliquei isso aqui para ele. O cara ficou chocado, no melhor sentido da palavra. Então veja, eu quero ter... O que eu quero? Eu quero ter um excepcional relacionamento com a minha filha. Ele falou para mim: Luiz, eu quero ter um excepcional relacionamento com a minha filha. Aliás, ele me mandou um e-mail ontem, me copiou no e-mail ontem, que ele mandou para o chefe dele na Holanda. Depois você dá uma lida no e-mail. Foi muito legal. O feedback que ele me deu foi muito bacana. Então eu quero ter um excelente relacionamento com a minha filha. Ele falando para mim.
Tá, aí eu perguntei, o que você precisa fazer para isso? Bom, eu preciso brincar com ela, eu preciso estar com ela, eu preciso fazer coisas que ela goste de fazer, né? Aí eu perguntei para ele, você precisa ou você quer? Aí ele falou, eu quero. Tá bom, aí já dá uma mudada no padrão, no modelo mental. Ok. Então você deverá, obviamente, sentir emoções e ter crenças de que te levem a isso lá. Isso tudo no racional, né? Tudo no neocórtex aqui. Aí eu perguntei para ele o seguinte. Vou até botar no retângulo aqui a ideia. Naquele momento, naquele resultado que você quer ter, de ter o melhor relacionamento com a sua filha, né? De ter proximidade com ela, de ter acesso e não posse, né? Tem gente que tem filho, mas não acessa o filho. Tem gente que tem o filho porque é o cargo, né? Eu sou o pai, você é o filho, então você é meu filho. O possessivo está ali, mas não tem acesso. Ele não conecta com a figura, com a criança, com a pessoa, entende? Aí a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: na hora que você estiver fazendo o que você tem que fazer para ter o que você quer ter, quem você está sendo? Vou repetir, hein? Na hora que você estiver fazendo o que você está fazendo para ter o que você quer ter, quem você está sendo? Aí a outra pergunta matadora. Quanto de você, e esse quanto não é temporal, esse quanto é qualitativo. A pergunta é: quanto de você está colocando nesse momento? Percebe? Porque se você tiver, falei para ele, se você tiver, como eu já vivi isso, né, nem me orgulho de falar, mas é aprendizado. Se você tiver com a sua filha, brincando com ela, mas você tiver 10% com ela e 90% na Philips, 90% no relatório, 90% na reunião da matriz da Holanda, então o esforço que você está fazendo é insuficiente para ter o que você quer ter. Então você não merece. Você não merece. Agora, se você está com a sua filha por 30 minutos que seja, mas ao estar com ela você está ali 200%, 100% é estar inteiro. 200% é estar inteiro e conectado com ela. Brincando como uma criança brinca. Vivendo a vibe dela. No mais fiel conceito da empatia. Aí você está sendo. E esse ser é a causa que vai gerar como efeito o ter. Por isso ele é mais importante do que isso aqui. Isso é causa. Isso é efeito. Sacou? Então veja, hoje eu postei agora de manhã uma frase que eu já tinha postado há muito tempo atrás, numa época que eu ainda era executivo de empresas, e eu me via trocando a minha vida por um salário, e esse salário por contas. A frase que me veio foi a seguinte: quanto que me pagam todos os meses para eu desistir dos meus sonhos? Do sonho de ter um excepcional relacionamento com a minha filha, do sonho de ter um trabalho que me ofereça um pouco mais de liberdade, do sonho de poder viajar nos momentos que eu decida e não nos momentos que a empresa decide que eu posso tirar férias. Quanto me pagam para desistir dos meus sonhos? E quando eu me dei conta dessa frase, eu falei, cara, até eu me fazer essa pergunta, eu até achava que me pagavam bem. Quando eu coloquei isso numa outra base relativa, eu comecei a ver que me pagavam muito mal, ou que eu recebia muito pouco, pelo que eu queria viver. Foi quando eu fiz uma transformação na minha vida, no final de 2007, mais ou menos, e efetivei em maio de 2009. Então, na medida que eu sei o que eu quero ter para mim, eu vou desenvolver atividades, eu vou desenvolver ações que me façam fazer o que eu quero fazer para ter o que eu quero ter. Mas a grande pergunta é: quem eu vou ser no momento que eu estiver sendo
fazendo aquilo que eu me dispus a fazer para ter aquilo que eu me dispus a ter. Então você vê, uma mãe ou um executivo, o que o executivo quer? Vamos pegar um exemplo do executivo, tá? O executivo quer ter um excepcional relacionamento com a equipe dele. O executivo quer ter a confiança da equipe dele. O executivo quer ter o amor ou o respeito da equipe dele, a admiração da equipe dele. Não tem nenhum problema, não tem nada de errado com isso. Claro que o motivo, o porquê disso é que é importante. Se é um porquê egóico, egoísta, é uma coisa, mas se é um porquê servidor, é outra coisa. É a diferença de ego e consciência, que eu também postei ontem à noite antes de dormir. Então ele quer ter isso, ele quer ter essa confiança da equipe dele. Agora, o que ele faz para ter isso? Ele quer colher. Como é que ele planta isso? Olha que bacana essa alegoria. Ele quer colher, e como ele planta para colher isso? Agora, quando ele está plantando, que agricultor ele se torna? Um agricultor desleixado? Um agricultor que joga semente? Um agricultor que usa da ferramenta dele para intimidar a terra? Ou um executivo que usa do cargo para intimidar a equipe? Ou ele realmente coloca a energia dele naquilo? Ele coloca 100% dele naquilo. Ele coloca 200% dele naquilo. E claro, quanto mais você coloca de você, quanto mais você investe, mais você saca. Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você entrega, ou melhor, quanto mais você dá, mais você recebe. Entende? Aí fez sentido essa história de que ser é mais importante do que ter. Não é uma conversinha romântica ou uma conversinha filosófica sem sentido, apenas reflexiva, né? Erudita, diletante, mas é uma conversa que gera ação, uma conversa que gera muita ação, uma conversa que faz você decidir quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Então, o que eu quero te convidar a fazer? Quero convidar você a exercitar isso aqui. Gostaria muito que você se dispusesse no mais perfeito conceito do conhecer, que é o que a gente está fazendo aqui agora, fazer e ser, que você decidisse o que você quer ter. Uma coisa breve, uma coisa pontual, uma coisa imediata. Olha, Luiz, eu quero olhar para o... Igual esse cara falou para mim ontem. Eu vou ler para você. Eu não vou nem... Cadê o negócio? Quer ver, ó? Ele tá entre aspas aqui, ó. Ele falou para mim o seguinte: Luiz, foi a primeira vez que eu olhei para as duas, esposa e filha, e vi desenhado no rosto delas, eu te amo. Cara, isso foi mega, isso foi sensacional. Foi a primeira vez que eu olhei no rosto delas e vi desenhado pela primeira vez, eu te amo. E eu falei para ele: fulano, foi a primeira vez que você olhou no rosto delas e viu isso, mas não foi a primeira vez que isso estava no rosto delas. Foi a primeira vez que você estava lá. Foi a primeira vez que você se deu conta. Foi a primeira vez que você era. E não que você estava apenas fazendo. Mas estava sendo e não apenas fazendo. Aí o cara, porra, Binato, exatamente disso que a gente está falando. Galera, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Porque isso tá 1 bilhão% na sua mão, entende? É só a sua escolha que envolve isso. Não depende de governo, não depende de pandemia, não depende de... Olha, vou falar uma coisa que nem é muito do meu feitio, mas não depende nem de Deus. É isso que ele chama de livre-arbítrio. É a escolha que você vai fazer nesse momento. Então, nesse momento, quero muito te convidar a fazer uma escolha. O que você quer ter? E escolha uma coisa intangível, né? Se eu puder me atrever a te fazer um pedido, escolha uma coisa intangível. Escolha uma conexão maior com o seu filho, uma conexão maior com a sua equipe, uma conexão maior com os seus colaboradores. E aí defina o que você precisa fazer, o que você quer fazer
para ter esse resultado que você quer ter. Define o que você quer e por que isso é importante, né? O resultado e o valor disso. E define o que você quer fazer. O que você quer pensar e sentir para fazer isso acontecer. Pensar, sentir e agir. Agora, quando você for caminhar, quando você for avançar para fazer de fato isso que você está se dispondo a fazer, decida quanto de você vai colocar nesse momento. Se você vai colocar 80%, se você vai colocar 10%, se você vai colocar 200%, 300%, e decida quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Aí, em função de quem você estiver sendo, é que você, ao fazer, vai construir o caminho real para realizar os sonhos, os desejos, as vontades, o objetivo, a meta, a visão, o nome que você quiser dar, para isso que você quer ter. Então, ser é sim mais importante do que ter. Mas isso agora tem uma consistência. Não é uma conversa de boteco, ou uma conversa efêmera, ou uma conversa superficial de alguém que fala uma coisa, mas não vive aquilo que fala, porque não sabe viver, apenas porque sabe repetir o que ouviu. Quantas pessoas você conhece que apenas repetem o que ouviram? Uma vez eu estava fazendo um evento numa empresa, na Omron, faz equipamentos de medição, e aí um rapaz chegou e falou para mim: pô, Binato, você está falando aí uma coisa que me fez lembrar uma frase que para mim faz muito sentido. Falou todo assim consternado, né? Ele falou: que foi? Qual a frase? A vida não tem preço, a vida tem valor. Aí eu falei para ele assim: me explica essa frase. Aí ele tomou um susto. Falou: como assim? Me explica essa frase. Como é que você explicaria essa frase para uma criança de 5 anos de idade? Para eu saber se você está falando algo que você sente, se nesse momento você está sendo, ou você está só criando um personagem para criar conexão comigo. Porra, o cara ficou louco. Falei: Binato, eu concordei com a frase. Falei: não, isso você já me falou. Eu quero entender o que você pensou sobre essa frase. Você refletiu sobre ela? E quero te dizer uma coisa: você acredita mesmo que a vida não tem preço? Ele falou: como assim? Eu falei: olha, eu vou te dizer o que eu penso sobre essa frase. Essa frase é um engodo, é uma enganação, porque você paga um preço para viver a vida que você vive. A questão é se o preço que você paga é maior que o valor ou menor que o valor. Mas todos, no meu ponto de vista, no meu modelo mental, eu pago um preço para ser quem eu sou. A pergunta é se o preço que eu pago é maior ou menor que o valor que eu recebo. Aí o cara falou: porra, Binato, você tem total razão. Eu repeti uma frase sem ter ideia do que eu estava falando. Então, você estava desenhando um personagem, você não estava sendo quem você quer ser no momento que você estava sendo. Entende, turma? Então é muito legal pensar, organizar o pensamento de uma forma que você sabe o que você está pensando, você sabe o que você está sentindo e você sabe o que você está fazendo. E aí você vai saber o que você está buscando para a sua vida. Percebe? Então, quando alguém te perguntar, e esse é um compromisso que você tem que assumir, não é comigo, é com esse momento e com essa nossa oportunidade. Se isso está te fazendo sentido, compartilha isso com os outros. Mas não é compartilhar mandando mensagem no Instagram, no Facebook, não. Compartilha levando as pessoas a essa reflexão. Mas antes faça você essa reflexão. Por isso o exercício, galera. Define o que você quer ter. Você quer ter uma boa relação com um amigo seu? Você quer conectar com um amigo seu? Então define o que você vai fazer para se conectar com ele. Mas acima de tudo, defina quem você vai ser no momento que você estiver sendo. Quanto de você vai colocar? Você vai ser capaz de deixar o celular de lado e estar com essa pessoa 100% do tempo? Você vai ser capaz de não se distrair com as coisas ao redor e estar totalmente focado com essa pessoa naquele momento? Aí você vai ver o poder do ser em relação ao ter. Beleza? Se fez sentido para você e se ficou clara a explicação, porque isso aqui é algo interessante, é algo complexo, né?
E uma das coisas que eu me disponho a fazer, né, até para eu poder entender, é pegar algo que é muito complexo e tornar isso simples, né? Como disse ontem, né, como dizia Leonardo da Vinci, o auge da sofisticação está na simplicidade, né? O William está falando aqui o seguinte: o bacana disso tudo é o crescimento que você atinge. Essa é a natureza. No post que eu fiz hoje, eu não posso ler o post porque ele está aqui no celular, mas no post que eu fiz hoje eu coloquei lá, naquela pergunta, né? Quanto você recebe para desistir dos seus sonhos, né? Nós, seres humanos, a gente não nasceu para pagar boleto. Só que criamos uma vida e aprendemos uma vida onde os símbolos que nos dão, que nos conferem alguma reputação, são trocados por boletos. O carro, a roupa, a imagem, e as pessoas correm atrás de boletos para ter essas coisas, mas no fim do dia, ela quer o que essas coisas proporcionam para ela, que é liberdade, que é conexão. Então vamos direto ao ponto, vamos direto na conexão, vamos direto na liberdade, vamos direto no reconhecimento de si mesmo, vamos direto naquilo que realmente gera valor. Aí o preço que eu pago para viver a vida que eu vivo é muito barato diante do valor que eu recebo, entende? E essa é uma descoberta contínua, pessoal. É uma descoberta contínua. Eu não acredito que nesse plano que nós vivemos, alguém atinge o estágio de iluminação. Eu acredito que essa pessoa pode atingir um estágio de consciência tamanha, né? De onde vem essa história de iluminação? Se eu tenho um lado sombra, quando eu boto luz nesse lado sombra, ele clareia. Então, nessa existência nossa, nessa dimensão que a gente vive terrena, a gente vai colocando luz em algumas coisas, mas ele fica sempre um lado escuro. Quando você consegue colocar luz em tudo, aí você não está mais nessa dimensão, você está em outra dimensão. Pelo menos é como eu acredito, pelo menos é como isso me dá uma ideia de que tem um caminho depois. Como tem, imagina um feto, né? Imagina 2 fetos na barriga da mãe perguntando: cara, o que haverá depois que a gente sair daqui? Né? As pessoas se perguntam, né? Será que tem vida após a morte? E a pergunta que eu me fiz durante muito tempo é: será que tem vida antes de nascer? Aí eu já comecei a filosofar demais, né? A Maria Helena está falando o seguinte: acho que foi a primeira vez que eu me olhei e me perguntei o que queria de mim. Fantástico, que legal, Maria Helena. Muito bom. Quem mais fez o comentário aqui? O pessoal está falando legal, Bárbaro, show demais e tal. É isso, galera. Esse é um momento bacana que a gente vive todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Mas estende esse negócio para o teu dia, faz o exercício. E se você não se importar, até para você também inspirar outras pessoas, você tem esse poder de inspirar outras pessoas, bota isso, divulga esse negócio, compartilha o seu aprendizado com os outros. Claro que eu vou ficar super feliz. E olha, depois que vocês começaram a divulgar coisas, começaram a compartilhar coisas, um monte de gente começou a aprender mais sobre isso também. E a gente começa a construir uma escola juntos, entende? A gente começa a construir uma escola juntos. Nós criamos uma relação de mestre e discípulo, onde horas você é o mestre, ora eu sou o discípulo, horas eu sou o mestre, ora você é o discípulo. A Adriana está falando aqui: eu não tinha ideia dessas coisas, né? E o William está falando: você é o que constrói. Minha transformação foi enorme, eu fiquei muito preso ao ambiente. Isso não pode acontecer. Você tem que ser quem você é. Então, você também, né, William? Você também tem que ser quem você é. Escreve na primeira pessoa, bonitão. Mas tá legal, é isso aí. Eu tô entendendo, a gente já se conhece há longa data, eu sei do que você tá falando. Galera, então é isso, olha, belo dia, bela quarta-feira para todo mundo. Amanhã o tema é autoconhecimento, né? Vamos fazer vamos juntar tudo que a gente conversou nessas 28 lives, na nossa 29ª live, e sexta-feira a última live da primeira temporada. O tema é confiança. Nós vamos falar sobre isso. Tá legal? E confiança está muito ligada à vulnerabilidade. Se liga nisso, porque se eu não for vulnerável, eu não preciso da confiança. Mas na hora que eu me reconheço vulnerável, é a hora que eu quero a confiança do meu lado. Tá ok? Galera, ótima quarta-feira para você. Boa jornada, força sempre. E vamos com tudo, tá? Beijo, até mais. Tchau.